Olá para você que está acompanhando o Saba Vlog. Dia 19 de julho é o dia do futebol aqui no Brasil. Conheça mais um pouco sobre a data no país que tem como principal esporte e muitos amantes o futebol. Em 19 de julho é celebrado no Brasil o Dia Nacional do Futebol. A data foi escolhida pela Confederação Brasileira de Desportos, CBD, atual Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, em 1976, em homenagem ao time mais antigo do país em atividade, o Esporte Clube Rio Grande, do Rio Grande do Sul. O futebol jogado, como atualmente, foi criado na Inglaterra em meados do século XIX e veio para o Brasil em 1894. O paulista Charles Miller, considerado o pai do futebol brasileiro, voltando de uma temporada de estudos na Inglaterra, trouxe para o país um par de bolas e o livro com as regras do jogo. Um ano depois, era realizada a primeira partida de futebol que se tem registro no Brasil. Companhia Ferroviária São Paulo Railway contra funcionários da Companhia de Gás. As equipes foram formadas por ingleses radicados em São Paulo. Até a década de 1920, o futebol era um esporte de elite no Brasil. Integrantes negros eram raros e sofriam preconceito. Aos poucos, essa situação foi mudando. O esporte popularizou-se e passou a fazer parte também de bairros pobres de grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Com a profissionalização do futebol, foram criados alguns clubes que hoje consideramos os grandes do futebol brasileiro, como Fluminense, 1902, Corinthians, 1910, Grêmio, 1903, Internacional, 1909, Atlético Mineiro, 1908, Palestra Itália, 1914, o atual Palmeiras, entre os outros. Alguns clubes de remo, esporte popular na época, criaram departamentos de futebol, como é o caso do Botafogo, 1904, Flamengo, 1911 e Vasco da Gama, 1915. Para coordenar a expansão do futebol, as ligas que estavam sendo criadas numa seleção nacional para competir em mundiais de futebol e Olimpíadas em 1916, foi criada a Confederação Brasileira de Desportos, CBD. No mesmo ano, surgiu também a Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol. Atualmente, o Brasil é o país com mais títulos mundiais de futebol. São 5 títulos: 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Nosso país tem o maior jogador de todos os tempos, Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Além do rei do futebol, outros nomes importantes para o futebol nacional e mundial são Garrincha, Leônidas da Silva, Nilton Santos, Didi, Carlos Alberto Torres, Ademar da Guia, Jairzinho, Zico, Rivelino, Gerson, Tostão, Sócrates, Falcão, Careca, Romário, Ronaldo e Ronaldinho. Os clubes brasileiros também já fizeram história no mundo. Na década de 60, o Santos de Pelé encantou o planeta e conquistou 2 títulos intercontinentais, em 62 e 63. Outros times brasileiros que conquistaram o mundo foram Flamengo, Grêmio, Internacional, Corinthians e São Paulo. Esse último por 3 vezes. Mas não é só de glórias que vive o nosso futebol. Alguns momentos tristes marcaram a história do esporte no país, como as derrotas nas Copas do Mundo de 50 e 2014. No primeiro Mundial disputado no Brasil, em 50, nossa seleção perdeu na final para o Uruguai em pleno Maracanã lotado. 64 anos depois, a seleção brasileira teve novamente a chance de ser campeã em casa, mas sofreu sua maior derrota da história. Perdeu de 7-1 para a Alemanha na semifinal em Belo Horizonte.
As maiores competições nacionais do futebol são o Campeonato Brasileiro, também conhecido como Brasileirão, e a Copa do Brasil. O primeiro teve sua origem em 1971, mas em 2010 a CBF reconheceu a Taça Brasil e o torneio Roberto Gomes Pedrosa, disputados nas décadas de 50 e 60 como campeonatos nacionais. A primeira Copa do Brasil aconteceu em 1989. No começo de cada ano são disputados os campeonatos estaduais. Antigamente, essas competições atraíam um grande número de torcedores e os títulos eram almejados pelos clubes. No entanto, o prestígio dessa competição caiu em alguns estados, servindo hoje como uma pré-temporada para grandes clubes se prepararem para os campeonatos nacionais e internacionais. As mulheres. Engana-se quem pensa que futebol é só para os homens. As mulheres também se apaixonaram pelo esporte e hoje existem diversas competições pelo mundo exclusivas para elas. No Brasil, os campeonatos femininos não se firmaram ainda, mas em 2007, a seleção brasileira de futebol feminino conquistou o vice-campeonato mundial. Este foi o Sabablog de hoje. Obrigado pela audiência. Nós voltamos no próximo sábado, se Deus quiser. Até lá!